Olá, meus amores! Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, quando a gente inicia a aula, a gente pega logo o quê? Os materiais. E quais são eles? Uma caneta, um lápis e, claro, um caderno para vocês fazerem aquelas anotações. Combinado? Então, amores, vamos deixar de papo e vamos saber qual é o tema da aula de hoje? Vamos lá? Tema é esse, ó. Progressão temática e lógica. É isso mesmo. Isso dentro de um texto. A gente vai saber como é que a gente encontra, como é que os autores eles fazem esse processo e, claro, tudo com lógica, porque a gente precisa compreender. E é aí que mora todo o segredo da estrutura do texto. Então, vocês já viram, né? Nossas últimas aulas estão sendo sobre textos, análise de texto. Isso é muito bom. Começa agora a fazer as anotações, mas antes nós temos o objetivo da aula de hoje. Então, foca só no objetivo, que é reconhecer, é isso mesmo, as estruturas que compõem os textos, as quais permitem que os mesmos possuam uma sequência lógica. Então, quando a gente vai fazer a leitura de algum texto, a gente precisa entender. Então, para que tenha esse entendimento, você precisa saber como é que foi estruturado, o que foi necessário para que aquele texto tenha lógica, para que você consiga compreender o que é que está escrito nele. E a gente sempre fala que, como o título diz, progressão temática, então tem a ver com ligações. Então, a gente vai ver muito isso, uma coisa puxando a outra. Mas vamos saber mais um pouquinho. Vejam só. Progressão temática. Talvez você não saiba o que esse tema quer dizer. Então, eu posso perguntar, o que é? E para que serve? Claro, se a gente está trabalhando o texto, a gente precisa saber essas respostas. Então, se eu tenho uma progressão temática, ou se você de casa já ouviu falar sobre progressão temática, você precisa saber o que é. E aí, hoje, eu vou trazer todas as respostas sobre esse tema. E, claro, acompanhado de quê? Da lógica, porque a gente não pode trabalhar texto sem ter lógica. A gente não pode puxar assunto e continuar esse assunto sem ter uma estrutura lógica, tá? Então vamos saber primeiro o que é progressão temática. Vê só, separei aqui bem resumido para vocês entenderem de uma forma bem simples. O que é a progressão temática? Enfim, é a apresentação, vê só, de novas informações ao longo de cada parágrafo. A gente costuma dizer que um parágrafo ele tem que ter a ligação com o outro, e isso é verdade. Você não pode estar falando sobre um assunto, vamos dizer, no primeiro parágrafo, e no parágrafo seguinte você já começar a falar sobre outro que não tenha nada a ver com o tema. Então, é isso. É aquela amarração, é aquela apresentação e aquela inserção de vários tópicos ligados sempre ao tema, tá? E, gente, eles vão se prendendo a uma ideia só. Eu não posso fazer o meu texto e ele não ter sequência. Por isso que a gente fala muito de sequência, dessa progressão de tema. Eu preciso ter meu tema central, claro, porque eu preciso focar em algo, mas essa continuação, ela precisa estar sempre ligadas. Então, são esses pontos que a gente chama de progressão temática. Agora, teve a segunda pergunta, o que é já foi respondido. E para que serve? A gente vai saber agora, bem resumido, para que serve a progressão temática dentro aí de um texto que você acabou de pegar para ler. Gente, ele é muito importante na hora tanto de você escrever, quanto na hora de você ler. Vai dar aquela noção de que você está lendo algo que tenha coerência, tá? Então, ele é o meio, preste atenção, pelo qual o texto fica para vocês de forma clara, que vocês consigam ter entendimento, tá? Então, a gente chama isso também de conexão entre parágrafos, já que um vai ter sempre a ligação com o outro. Existem pessoas que escrevem textos em que ficam sempre com o mesmo tema e aí repetem sempre as mesmas palavras, e nem sempre isso é bom quando você está escrevendo ou quando você está lendo, porque você precisa ter mais contatos com palavras para que seu texto ele não fique repetitivo, tá? Então, ó, essas amarrações, essas continuações
que a gente chama de progressão ou de sequência, elas precisam acontecer ao longo do teu tema, tá? Precisa acontecer, e aí a gente tem alguns meios para que você consiga chegar até aí. Então, ó, lembra sempre, pegou teu texto, quando você lê o primeiro parágrafo, que você chegou no segundo, você vai começar a analisar que um vai ligar ao outro, tá? Não é você repetir a mesma ideia, mas você ir buscando sempre um assunto que vai ligando, é como você estivesse conversando. Você conversa e você vai dando sempre mais pontos ali dentro daquela conversa. Não é assim que acontece? Dentro dos textos acontece a mesma coisa. Bom, mas agora a gente tem dois tipos de progressão. A gente tem aqueles por meio de conectivos e temos o outro que é por meio de informações novas. Então vamos saber primeiro, por meio de conectivos, como é que isso acontece? Então, preste atenção nesse slide agora, que vai ser mostrado para você entender como é que acontece essa progressão por meio de conectivos. Vê só o que é que ele diz. Os conectivos, eles contribuem, tá? Para que novas ideias sejam o quê? Adicionadas ao teu texto. E isso acontece, gente, ao longo dos parágrafos, porque eles são necessários no teu texto. E também, nesse caso, é aí que a gente tem as conjunções e os chamados de articuladores, que a gente verá logo a seguir. Então, progressão por meio de conectivos é isso. É você ter sempre pedacinhos ou palavras-chave que liguem, principalmente com o uso de conjunções, que liguem um termo a outro. E isso aí vai dando continuação ao teu tema. Então, vê a seguir como é que fica. Temos aqui, ó, nesse quadro verde que você pode ver, nós temos além de, mas também, bem como, por outro lado, todavia, não só, nem. Então, todos esses pontos que vocês estão vendo, eles ligam sempre um assunto a outro e sem sair do tema. É bem interessante o uso desses conectivos ou conjunções exatamente por conta disso, porque você tem esse jogo, esse trabalho bem mais elaborado e deixa aí, ó, uma riqueza ainda mais em teu texto. Então, observa logo agora do lado, porque eu tenho exemplos dentro do texto. Quando ele diz, o governo não só reduziu os impostos, como também, então se você analisar esse como também, que está em negrito, e esse não só, houve aí, ó, uma ligação e utilizando esses pontos, tá? Que a gente chama de articuladores. Aumentou o investimento na área tecnológica, contribuindo ainda mais para o crescimento econômico. Isso certamente dará mais condições de o país criar muitas ofertas de emprego. Então, nós temos logo aqui o primeiro parágrafo. E nota que a gente colocou logo dois pontos aí, tá? Para que vocês observassem que isso é importante dentro de textos. Vê o segundo parágrafo. Eu já coloquei aí, ó, outra ideia, mas sem sair do tema. Por outro lado, e aí, ó, muitos economistas não concordam com a tal ação, pois alegam que a redução de impostos pode comprometer o investimento em outras áreas e pode ainda aumentar a dívida do país. Então, se vocês observarem, as palavrinhas que estão aí em negrito é exatamente esses pontos, esses conectivos, ou também podem ser chamados de conjunção, porque a gente tem lá no finalzinho esse e, que é uma conjunção, exatamente para acrescentar essa ideia e deixar o teu texto, ó, com o primeiro parágrafo dando aquele início e o segundo parágrafo dando continuação. Só que vocês notaram que, por outro lado, ele já inseriu outra ideia. Só que essa ideia está ligada a quê? À economia. Entenderam agora como é que acontece? Então, no teu texto, a gente pode usar conectivos. Então, a gente tem esses exemplos aí no quadro verde. E a gente pode utilizar também as conjunções, que elas dão aí também um reforço e deixam ainda mais claro o teu texto. E te dá ainda mais ideia para continuar a escrita.
Então, são essas coisinhas, esses pontinhos que nós temos na nossa língua portuguesa e pode ajudar bastante na hora em que você vai escrever ou na hora em que você vai ler um textinho, certo? Bom, agora a gente tem um segundo ponto, que é a progressão por meio de novas informações. Então, essa aí já ficou bem clara, né, gente? Quando a gente vai colocar o quê? Ideias novas dentro do meu texto. A gente vai inserir no tema algo ainda mais para reforçar e ver como é que vai ficar isso aí. Lembrando que a gente não pode fugir do tema. A gente precisa ter em mente que o tema será necessário. Então, por isso que você que está iniciando a escrita de algum texto, ou você que sempre lê, vai começar a anotar essas estruturas. E é bom a gente focar bem. Dá uma olhadinha o que é que ele diz sobre essa inserção de novas informações. Diz que em cada parágrafo deve ter o quê? Uma ideia central. Claro, você tem o teu tema e tem aquela ideia. Só que quando você muda para o próximo parágrafo, por exemplo, esse próximo parágrafo deve conter o quê? Informações novas. Então, você vai precisar sempre ter informações novas durante o teu texto, no decorrer do teu texto, para que ali o teu leitor, ele tenha mais sempre vontade de continuar a leitura. Então, é esse jogo aí que nós temos dentro do texto. Isso existe, gente, em todos os tipos de texto. Não é só em um especial, não. Se a gente parar direitinho, a gente vai conseguir encontrar em todos os textos essa progressão, ou essa inserção de conectivos, ou essa inserção de novas informações. Enfim, vai ter sempre exemplos nesse formato. Agora, para a gente entender essa inserção aí de novas informações, a gente precisa analisar agora o texto a seguir, porque ele traz exatamente o exemplo que vocês precisam para entender. Vê só, nota que eu tenho aí, ó, algumas palavras que estão em evidência, ou seja, que estão em negrito. E o porquê delas em negrito? Vejamos. Se o tema do nosso texto foi a fome, então a gente tem aí, ó, a fome não é só um problema do Brasil, mas também de vários outros países, já que hoje há mais de 700 milhões de pessoas que passam fome em todo o planeta. Então aí um problema, né? Esse número é bem alto e preocupante, sendo um total de quase 10% da população mundial. Então, no teu primeiro parágrafo, que está sendo relativo à fome, então está meios, argumentos aí que nos mostram o problema gravíssimo que é o tema a fome. Só que no segundo parágrafo, e no terceiro, nós temos aí algumas informações que têm a ver com o tema. Quando ele diz, várias doenças causadas hoje têm como consequência a fome. Então, vocês notaram que a inserção aí de doenças foi ligada a quê? A fome, que é o tema. Então, é isso que a gente deve fazer, sempre colocar mais informações e essas informações serem ligadas ao tema principal. E aí ele foi e continuou como? Pois ela leva à desnutrição e, por causa disso, doenças tais como raquitismo, anemia e deficiência no sistema nervoso. Então, continuou aí falando sobre as consequências das doenças, mas o ponto-chave aí foi a fome. Então, com a fome causa doenças. E no terceiro parágrafo, ele vem aí com outro ponto, outra ideia, reforçando o problema da fome, que é a morte. Então, ele começa com, além de a morte ser causada por dezenas de fatores, como guerras, acidentes, morrem todo ano milhares de pessoas em decorrência da fome. Essa mortalidade ocorre principalmente entre bebês e crianças. Então, vocês notaram aí essa sequência de informações que não repetiu-se só a palavra fome, a fome, a fome, mas aí ligou doenças que vêm através da fome, vem também a morte, porque a fome também causa. Então, vocês notaram essa inserção de informações novas e é isso que enriquece o teu texto, principalmente quando você vai escrever ou quando você está lendo. Se o teu tema já chamou a atenção,
Imagina quando vocês vão acrescentando essa informação nova, ou quando o autor vai colocando informações novas, certo? Conseguiram compreender como essa inserção aí de informações para que o teu tema ele tenha continuação e essa continuação tenha um sentido lógico? Entenderam? Bom, é por esse caminho aí, gente. Quando vocês pegarem textos, vocês já vão começar a entender e a descobrir essas ideias dentro dos textos que vocês buscarem. Agora, tivemos aí a progressão, porque o tema, progressão temática. Agora, e a lógica? De onde é que vem? Para que serve dentro de um texto? Gente, se a gente for analisar a palavra lógica, ela é super, mas super necessária em diversos contextos de nossa vida. E claro que nos textos não seriam diferentes, tá? Nós temos aqui um conceito bem enxuto sobre lógica. Gente, no teu texto, como é que eu sei que ele tem lógica? Primeiro, teu texto vai ter começo, ele é necessário ter um meio e, claro, precisa ter um fim. Porque você não pode começar e deixar a história pelo meio. Se é uma contação de história, por exemplo, eu preciso saber o final dela. E é aí que todo mundo fica esperando qual seria esse final. Ela precisa ter o quê? Um meio, um desenvolvimento. É onde todo mundo fica esperando o que é que acontece, tá? E esse início, porque todo mundo quer ser apresentado o quê? O tema, ou se for uma historinha, quer ser apresentado os personagens, quer saber quem são os personagens. E isso aí é super importante, isso se chama lógica do teu texto. E claro, precisa ter essa sequência, esse tema ele precisa ter o quê? Uma sequência lógica. A minha história, o meu texto, ele precisa ter uma sequência lógica. Agora, se você já sabe que a lógica está entre ter um início, ter um meio e ter um fim, vamos saber um pouquinho sobre isso, certo? Bom, começo. O que é necessário para ter um começo? Gente, no começo é o tema, então nós temos o tema no começo, que também chama-se assunto sobre o qual você está escrevendo. Então você precisa ter um assunto, você precisa ter um tema. Para ali você escrever ou você falar. Também precisa ter o quê? O contexto no qual o tema está inserido. Então eu preciso colocar, tá? Ali naquele início, esse contexto. Eu estou falando sobre o quê? De que situação, onde ocorre. Também o assunto se insere. Gente, onde é que esse assunto está inserido? Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente começa a ler o texto. E você aí que já começou a ler texto, você já deve ter essa noção. Quem não leu ainda, vai ter essa noção. E também o ponto de vista sobre o assunto. Então, ali, naquele início, você precisa sempre ficar ligadinho nesses pontos, tá? Então, o teu tema precisa ter um contexto, precisa ter um ponto de vista, precisa ser bem iniciado, precisa ser bem apresentado. A partir dali, o que vem a gente chama de meio, que é o corpo do teu texto ou desenvolvimento. Então, é nesse meio, é nesse desenvolvimento que você precisa reforçar. É ali a hora que você coloca o quê? Argumentos, é isso mesmo. Você precisa ter ali informações para acrescentar, para deixar o teu leitor ainda mais com vontade de continuar essa leitura, tá? E ali você pode usar vários recursos. Você pode usar metáforas, tá? Que chamam muita atenção quando você usa metáforas. O uso também de analogias, então vocês coloquem tudo o que for necessário ali. E claro, quando a gente lê, a gente busca essas informações. É isso que dá vontade de a gente continuar a ler determinado texto, tá? E o final? Final, gente, é sempre aquela expectativa. Você precisa ter um bom final, assim como você precisa ter um bom começo e um bom desenvolvimento. Porque uma peça vai puxando a outra. Então, no final, é aquela dedução lógica, é aquela reflexão. Se for uma historinha, seja com um final feliz ou não, mas ela precisa estar ligada ao que você começou a colocar no início e o que o autor começou a colocar também ali no desenvolvimento. Então, é como a gente faz na matemática. 2 mais 2 que é igual a 4. Então, precisa ter aí essa soma e esse resultado. A conclusão ou o fim é chamado aí do resultado, como a gente diz na matemática, certo? Bom, os textos são formados assim. E a gente precisa ter sempre esse cuidado quando você estiver lendo.
Claro, como todas as aulas que a gente está fazendo agora sobre textos, eu falo sempre a mesma coisa. Leiam, identifiquem cada ponto dentro de um texto. É isso que vai dar a você a coragem, tá, de começar a escrever. Certo, amores? Bom, agora eu trouxe outro exemplo aqui para vocês do texto aqui de Haikai, tá? E de um brasileiro. E a gente tem essa estrutura que é bem simples. Eu trouxe essa estrutura porque é bem simples, tá? Que é formada do registro, tá? Depois ele coloca aí um sentimento e por último tem uma informação. Vê como a gente identifica isso aí nesse pedacinho aqui. Então, vê só. A gente tem, acordei e me olhei no espelho. Ainda há tempo de ver. Meu sonho virá pesadelo. Gente, 3 linhas. E dessas 3 linhas estão as 3 partes necessárias que a gente precisa. Vê só! Olha a primeira linha, a primeira frase como diz, acordei e me olhei no espelho. Gente, isso aí é o início, é o contexto, tá? É o ponto de vista colocado ali. Dá vontade de saber o que foi que viu no espelho? Sim. Aí vem a segunda parte, que é ainda há tempo de ver. Então é a justificativa de ter acordado e olhado no espelho. E vê na última linha, como é interessante, a gente tem meu sonho virar pesadelo. Então, é a conclusão. Notaram que nessas 3 linhas a gente teve início, tivemos meio e tivemos fim? Em 3 linhas apenas, o autor conseguiu colocar para a gente início, meio e fim. Então, não necessariamente, tá? Já que aí é um trecho poético, não necessariamente precisa ser textão para que você tenha início, meio e fim. Em textos pequenininhos como este, com 3 linhas, a gente conseguiu ver tudo isso. Certo? Bom, exemplos como esse nos trazem para dizer que é necessário sempre leitura. Para a gente produzir bem, a gente precisa ter sempre o hábito de ler. Por isso é que agora, neste momento, eu trouxe um pouquinho para vocês essa prática. Se a gente teve um tema tão bom, que está sempre ligando porque tivemos paragrafação, lembra? Então, um está ligando ao outro. Já tivemos os pontos aí, os sinais, tá? Então, a gente precisa saber também. E agora, a progressão de tema e a lógica, a gente precisa também praticar. E a prática de hoje é a seguinte. Dá uma olhada nessa primeira questão, onde pergunta, qual foi o tema da aula de hoje? Será que vocês ainda lembram? E o segundo, a progressão temática pode ser por conectivos e por meio de novas informações. Sabendo disso, para que servem essas estruturas do texto? E a terceira, para que um texto tenha uma sequência lógica, o que deve apresentar? Então chegou o momento de você aí em casa parar um pouquinho e fazer as tuas anotações, ou seja, responder como é que a gente coloca aí o tema de hoje, qual foi, por que esses conectivos e essas informações novas, elas ajudam, para que servem essas estruturas. E também no caso da sequência lógica. Quais são os 3 meios, os 3 pontos que a gente precisa para o teu texto ter uma sequência lógica? E aí, vocês aí de casa, já conseguiram? A segunda questão, ela fica como resposta pessoal, mas a gente pode ter aqui uma noção de que seria. Bom, vamos perder tempo não. Vamos agora à verificação das respostas. Verifica aí de casa e vê se vocês também concordam comigo. Tema de hoje, qual foi? Progressão temática e lógica. Isso aí, facinho, né? Agora, sobre a segunda, para que serve essa progressão por conectivos e por meio de novas informações? Gente, para dar continuidade, para dar clareza, para deixar o teu texto agradável, cheio de informações, tá? São esses os pontos principais. Se você tem outras opiniões aí, ó, compartilha com o teu professor. Agora, e a terceira? Para que serve aí, tá? Para que esse texto aí tenha uma sequência lógica? O que é que a gente deve fazer? Ele deve ter início, meio e fim. Correto? Reflexão de hoje. Se você puder sonhar, você pode realizar. O Walt Disney deixa para você esse recadinho. Certo, amores? Bom, eu espero que hoje a aula tenha sido produtiva, que você aí de casa produza seus textos, comece a dar o primeiro passo e que sempre façam leitura, gente. Lê,
é a melhor coisa que você deve fazer. Então, vai o meu conselho, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!